Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Te adoramos, Jesus. Louvamos o teu nome, Espírito Santo. Damos a ti, Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Fala conosco, Deus, através dessa palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos entendimentos, Pai. Abre o entendimento da tua igreja, Deus, para que possamos responder, Pai, à altura, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós. Ah, que mandará lá manás. Aleluia! Glória a Jesus! Uma multidão de povos diante do Senhor. Se assente, querido, em nome de Jesus. Oh Deus. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 fala a respeito de Moisés, quando o Senhor está chamando ele. Fala a respeito do seu chamado. Nessa noite eu quero ser breve com você. Quero bater um papo a respeito daquilo que está no nosso coração, irmãos. Daquilo que já começamos a falar aqui nessa noite até agora. Da expectativa que nós temos em relação àquilo que Deus vai fazer. Assim como nós temos expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer, Deus, Ele tem expectativas em relação a como você vai responder. Deus tem expectativas a nosso respeito. E a palavra do Senhor diz que estava Moisés apacentando os rebanhos. Êxodo 3 conta isso, depois você lê, que ele estava apacentando os rebanhos de Jetro, o seu sogro. Ele estava apacentando rebanhos, apacentando ovelhas. E o Senhor aparece para ele ali, e é a figura de uma sarça, irmãos, que queima, uma sarça incendiada, mas que não se consome. E ali ele está ali, naquele deserto quente, naquele deserto, apacentando aquelas ovelhas, e ele começa a olhar para aquela extraordinária visão. Ele começa a olhar porque Deus está chamando a sua atenção. Deus está chamando a sua atenção. Nesses dias, querido, Deus está chamando a sua atenção. Nesses dias Deus está vindo para chamar a sua atenção. E por favor, em nome de Jesus, não se distraia. Por favor, em nome de Jesus, querido, não permita que Ele passe sem que você veja. Assim como fez o povo de Jerusalém, como fez o seu próprio povo, os hebreus, quando Jesus veio. E Jesus sobe no monte, olha aquele povo e chora. Jesus chora, porque diz que eles não entenderam o tempo da sua visitação. Do tempo em que Jesus estava no meio deles e eles não entenderam. Assim foi como aqueles discípulos no caminho de Emaús, decepcionados, angustiados. Ei, deixa eu falar para você. Talvez seja assim que você entrou aqui nessa noite. Decepcionado, angustiado, com algumas dúvidas pairando no ar. Deixou de entender algumas coisas no meio do caminho, no meio do processo. Eu quero dizer para você, querido, profeticamente, quero ser profeta na sua vida nessa noite e dizer para você, irmão, em nome de Jesus, não deixe que a crise, não deixe que a dúvida, não deixe
que essas coisas maculem a sua visão. Não deixe com que essas coisas minem o seu coração. Porque quando vinham esses discípulos ali reclamando, eles vêm ali murmurando, eles vêm ali, sabe, angustiados, porque eles esperavam que aquele que havia manifesto, Jesus, que ele tomasse o reino, que ele tirasse os judeus das mãos da opressão romana, e que fosse levantado um rei judeu, que fosse levantado um rei hebreu, um rei com coroa de ouro e com cetro na mão. Mas não foi isso que Jesus veio fazer, não foi esse reino natural que o Cristo veio estabelecer. E eles não entenderam isso. E deixa eu te falar, irmãos, não entender o que Deus quer fazer em um determinado tempo, e não entender como Deus está fazendo, nos leva a uma tristeza profunda, nos leva a uma angústia, nos leva a nos decepcionar, nos leva a nos desanimar. E eu quero dizer para você, querido, você que entrou aqui nessa noite, coloque os seus olhos em Jesus. Tire os seus olhos de pessoas, tire os seus olhos de circunstâncias, tire os seus olhos de A, de B ou de C. Aqueles discípulos estavam olhando para o que estava acontecendo nas circunstâncias, para o que estava acontecendo no governo, para o que estava acontecendo com a igreja da época, para o que estava acontecendo com os outros discípulos que tinham desesperado também. E eles estavam ali. Quando Jesus se coloca no meio deles, eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta assim para ele: por que vocês estão atribulados, angustiados? Parece que vocês estão tão desanimados. O semblante de vocês está caído. Parece que vocês estão desanimados, querendo abandonar o barco. Isso já mostra porque a ordem do líder de vocês, Jesus está falando para eles, a ordem do Cristo é para que todos fossem para Jerusalém, para que subissem para Jerusalém e o esperassem lá, até que do alto ele enviasse o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que eles fossem revestidos de poder e autoridade quando o Espírito Santo descesse. Mas vocês, em vez de subir para Jerusalém, vocês estão descendo para Emaús, desviaram do caminho. Por quê? Por causa da decepção. Desviaram do caminho. E aí o Senhor começa a conversar com eles, e eles dizem assim: mas o Senhor não sabe da última? Jesus fala: não sei. Só o Senhor, tu és o único homem nessa região que não sabe do que aconteceu. Jesus: não sei, o que aconteceu? E eles começam a dizer: aquele, o Messias, o Cristo, que veio, que isso, que aquilo, e que aquilo mais, e que aquilo mais. E eles pregando para Jesus, imagina isso. Eles estão pregando, estão ensinando a Jesus. E esse, que dizia que era o Cristo, que dizia que era o Rei, ele morreu, ele foi crucificado, e acabou. E Jesus falou: essa é a última. E eles: sim, essa é a última. Jesus falou: não, queridos. Jesus falou: essa não é a última. Vocês estão tão angustiados, vocês estão tão decepcionados, vocês colocaram seus olhos tanto nos homens e perderam o caminhar, perderam o foco. Vocês estão indo na direção errada, isso já mostra a falta de foco. Vocês desanimaram, minaram, deixaram com que as circunstâncias minassem o vosso coração e minassem o vosso entendimento. Eu quero dizer para vocês, essa não é a última quem sabe sou eu, Jesus falou. Eu vou apresentar para vocês aquele que vocês acham que crucificado, morreu e acabou. Não, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo, e sou eu que falo convosco. Ele ressuscitou, ele está vivo, e vem cá, vamos caminhar. E foram caminhando, e quando chegaram, Jesus falou: então até mais. Eles falaram: não, fica conosco. Jesus entrou no lugar, na aldeia, pegou o pão, falou: meus filhos, sentem aqui. Pegou o pão, levantou,
E tendo dado graças, o partiu. E aqueles homens olharam e falaram: é Ele mesmo. Esse é o Cristo. Ninguém fala como Ele fala, ninguém ora como Ele ora, ninguém parte o pão como Ele parte, ninguém tem essa doçura no seu olhar, ninguém tem essa autoridade no seu falar. E Jesus falou: ei, volta depressa, volta depressa. Para onde? Voa para Jerusalém. Sabe, o Espírito Santo está descendo lá, filho, vocês estão perdendo. A ação do céu está vindo lá para encorajar, para fortalecer, para trazer de volta o rumo, para trazer de volta o propósito. E vocês estão aqui se lamentando, chorando, reunindo para falar picuinha. Volta depressa, corre para o propósito. E eles rapidamente voltaram, voaram para Jerusalém. Porque lá o Espírito Santo estava sendo derramado. Lá viria essa ação do Espírito Santo. E sabe que ele chegou lá, encontrou um monte de gente igual a eles, que ainda não tinha desviado do propósito, mas estavam lá, tomados pelo espírito de crise, de murmuração. E eles começaram a falar: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive. Se eu fosse você, eu já tinha dado um glória a Deus maior, já ensinei para você. Mas eu vou pegar leve hoje. Ele vive. E porque Ele vive, irmãos, está tudo resolvido. Tá aí, que isso tem a ver com Moisés. Moisés estava lá, irmão. Moisés estava lá. E sabe o que Moisés estava fazendo também, irmãos? Decepcionado. Tem a ver, é isso mesmo. É isso que tem a ver, a decepção. Moisés estava lá decepcionado. Sabe por quê, irmãos? Porque esse homem que recebeu uma promessa, no seu nascimento, ele está com 80 anos. 80. Quantos aqui tem 80 anos? Dê um glória a Deus. Ele está com 80 anos. E a promessa não se cumpriu. E ele já foi, já voltou, já estudou, já lutou, já foi general de guerra, já foi filho de Faraó, já sentou no trono, já esteve no palácio, já esteve na aldeia, já matou egípcio, já fugiu para o deserto, já está querendo voltar de novo. E ele está lá apacentando os rebanhos, apacentando os rebanhos que não era dele, o rebanho de Jetro, e pensando: esse Deus não tem nada comigo. Eu pensava que ia ser diferente. Eu pensava, quando eu voltei com 40 anos atrás, quando eu voltei daquela guerra contra os etíopes. Os grandes reinos da época eram o Egito e a Etiópia. E houve uma grande guerra, a guerra mundial. E o Egito venceu a Etiópia nessa guerra. E o general em combate era Moisés. Pensa isso, que coisa legal, né? E ele chega todo cheio de medalhas, todo condecorado com sua farda. E ele é um hebreu, mas está no palácio. E ele tem fama, ele tem nome, ele tem honra, ele tem comida, bebida, dinheiro, tesouros, mulheres. Mas ele tem uma palavra. Mas ele tem uma palavra. Mas ele tem algo que rói ele por dentro. Ele tem algo que queima ele por dentro. Ele tem algo remoendo dentro dele. O seu povo está aflito, o seu povo está oprimido. O seu povo, os hebreus, eles são escravos em terra alheia. E existe uma palavra que um hebreu, um homem se levantaria, um libertador se levantaria. E ele consegue entender isso. Opa, peraí. Quando ele descobre, porque nem isso ele sabia direito, quando ele descobre que ele era um hebreu, que ele era filho de Anrão e Joquebed, ele começa a entender isso, e a revelação do Senhor se mover dentro dele.
Irmãos, nós precisamos que a revelação do Pai se mova dentro de nós. Nós precisamos que o chamado dos céus corroa a nossa vida por dentro. E assim será a vida de um homem e de uma mulher de propósito. Irmão, não é choramingando, não é se arrastando, não é, irmãos, se questionando, às vezes questionando a Deus, questionando a si próprio e questionando as pessoas, não, querido. Vá para os pés do Senhor e fala: Deus, Deus, aonde eu errei, Pai? Se não fui eu que errei, Deus, aonde erraram comigo? Mas se erraram comigo, Deus, me dá paciência, me dá sabedoria, me dá amor, me dá graça, me dá unção. Mas não me deixe sair do propósito. Não me deixe sair daquilo que o Senhor me mandou fazer, da onde o Senhor me colocou. Deus me sustenta, Deus me alimenta, Deus me ajuda. E aí, ele tinha isso queimando, corroendo ele por dentro, só que aquilo não aconteceu. E ele ficou esperando. Espera aí, se vai levantar alguém nessa terra, sou eu. Ou é claro que sou eu, porque eu sou o cara nesse tempo. Eu sou o cara nesse tempo. Estou aqui com 38, 39. Sou forte, musculoso, bonito. Eu tenho a arte da guerra. Eu falo várias línguas. Eu sei interpretar os céus. Eu sei comandar exércitos. E se tem alguém aqui que vai comandar esse exército de Israel e vai libertar o meu povo, sou eu. Sou eu mesmo. Eu sou o cara. Só que aí, irmãos, até aí ele não estava ainda tão equivocado. Ainda que começou a pensar de si, às vezes, um pouco além do que convinha. Mas Deus tinha mesmo um negócio com ele. E vai saber com Deus se era ou não era o tempo dele, às vezes até era. Só que quando ele se apresenta diante de Deus, Deus sonda o coração, Deus esquadrinha o pensamento, Bruno, e Deus vê, sabe, um ranço de falta de humildade. Deus vê assim uma linha de uma soberba. E Deus fala assim para ele: pois é, e como é que vai ser isso? Como é que você vai fazer isso? E o pensamento dele, irmão, eram arcos e flechas e cavalos e cavaleiros e lanças. Ele era o general desse exército que guerreava assim. Eu vou ensinar o povo. Eu vou colocar espadas na mão deles. Eu vou fazê-los um grande exército. Tem quase 3 milhões de judeus aqui, de hebreus. O exército seria maior do que o nosso egípcio. Eu formei muitos desses soldados egípcios. E eu vou formar um grande exército. Jesus falou: bobinho. Irmãos, não dê ideias para Deus. Ele não precisa delas. Na verdade, só pare na posição que você precisa para ouvi-lo, porque Ele já tem a ideia pronta. Ele já tem o que precisa fazer. Não fique, mas eu pensei, mas eu achei, mas eu queria, mas eu, irmãos, esquece o que você pensou, o que você achou, como você queria e como você planejou. Se tudo que você planejou, pensou, quis, deu tudo errado, era porque Deus não queria assim. Era porque Deus não queria assim. E às vezes nós estamos culpando o fulano, o ciclano, mas eles foram apenas instrumento de Deus para falar. Os seus planos e projetos seus foram tão seus que eu tive que levantar pessoas para minar esse projeto, porque ele não é o meu projeto. Você consegue ter esse nível de maturidade e entender isso? Que talvez nós temos um projeto tão bom, ele é tão bom, ele é quase perfeito, ele só tem um defeito, que esse projeto é seu e não é de Deus. É o único defeito. E aí você quer mobilizar as pessoas, você quer fazer, você quer mover, mas não vai. E uma das causas podem ter 1000 outras causas, mas uma das causas pode ser: Deus colocou a mão aí, porque não é o tempo, não é dessa forma. Aí Deus pegou aquele homem, mandou ele para o deserto, falou: vou ter que te ensinar algumas coisas.
Irmãos, e pensa esse cara chegando lá e depois ele não tem mais mulheres, não tem mais fama, não tem mais o trono, não tem mais honra. Ele está lá num sol escaldante, queimado, sua pele castigada, e cuidando dos rebanhos que não são seus, servindo a um homem que está ensinando para ele o que fazer. Irmãos, líder não é praga não. Amém? Líder não é praga, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa assim, líder, a figura líder, a gente já pensa, Deus me livre, chefe, que Jesus te repreenda. Líder, no trabalho, um gerente, um chefe, pode saber, querido, que na maioria das vezes ele está trabalhando ali para ajudar você, ainda que você não entenda aquilo naquele momento, ainda que você não compreenda. Quantas vezes eu já parei para pensar e falei, poxa, aquela pessoa naquele tempo que eu tanto reclamei, que eu tanto praguejei, hoje um pouco mais maduro, com um pouco mais de calma, eu consigo entender que Deus tinha colocado ela no meu caminho para me ajudar. Ele era o príncipe do Egito e agora ele tem um líder. E o príncipe do Egito virou empregado. E esse cara, Jetro, é um camponês, irmãos, um homem de Midian, um midianita, um homem que não tem nada a ver com Deus e está lá ajudando ele, ensinando ele. E sabe que ele está tão humilhado, irmão. Ele está o quê? Não, pastor, é só treinamento, irmãos, ele está humilhado. Que? Ele está humilhado. Vou falar de novo, ele está humilhado. Mas Deus pode levar um homem à humilhação. Ele está humilhado. Porque o capeta, porque o inimigo, não, irmãos, Deus o levou a essa condição. Talvez, querido, no seu tempo de ser forjado, Deus vai te levar à humilhação. E não precisa para isso de você estar em pecado, de você ter feito muitas coisas erradas e por isso você está pagando. Não, tira isso da sua cabeça. Não é castigo, é treinamento. Não é castigo, é treinamento. Mas se treina quando se humilha. Está aqui. Aonde o Senhor viu isso? Joga aí para mim, projeta aí para mim Gênesis, no capítulo 46. E no verso 31 diz assim, lá no início, quando está lá ainda em José, não é nem a história de Moisés ainda, José está tentando trazer os seus irmãos aqui para o Egito. José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi, os meus irmãos, a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para cá. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo que tem. Olha o que José está falando para os seus irmãos. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? José, lá na terra do Egito, está ensinando para os irmãos. Quando o Faraó chamá-los e perguntar qual é o seu trabalho, vocês vão responder, teus servos foram homens de gado. Teus servos foram homens criadores de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós como nossos pais, para que habitemos na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação, ou é abominável para os egípcios. Irmãos, criar ovelha era uma abominação na terra do Egito. Criar ovelhas era uma humilhação total. Era algo incompreensível, era algo abominável. E aqui, criado nessa cultura, agora, Moisés, quando ele vai para o deserto, ele está cuidando das ovelhas de Jetro. Fazendo aquilo que a sua cultura, a sua vida até agora disse, isso é humilhante.
aquilo que você falou para que os seus irmãos não fizessem. Aquilo que José falou para os seus irmãos: quando vocês chegarem aqui, quando o faraó perguntar o que vocês fazem, diga que vocês criam gado, não fala ovelha, porque vocês vão arrumar problema aqui. Quando o faraó chamar, diga: criamos gado desde criancinha, nem ovelha nós conhecemos. Aí sabe o que acontece? Esse homem, chamado Moisés, ele está lá, cuidando dos rebanhos. Irmãos, eu tenho certeza que ele está lá 80 anos, coçando a cabeça, dizendo: poxa, o que foi feito dos meus sonhos? É ou não é? Você acha que sim ou que não? Poxa, 40 anos atrás, eu estava com a faca e com o queijo na mão. 40 anos atrás, eu venci a maior guerra do mundo. Eu tinha soldados, eu tinha nome. E eu também tinha um propósito, eu também tinha uma palavra de Deus na minha vida, que eu libertaria o povo. Olha aí, estou nos 80, filho. Estou com 80 anos. Minha força já não é mais a mesma. Meus cabelos estão brancos, minha pele já é bem mais morena. Meus sonhos foram desgastados pelo tempo. Aquilo que eu pretendia fazer, a forma como eu pretendia formar o meu exército. Os sonhos que eu tinha de formar o exército hebreu, de fazer do exército hebreu o maior exército da terra, gente. Forjando eles na luta, na guerra, como eu fiz um dia no Egito. Eu tenho 80 anos, nem consigo mais. Cuidando dessas ovelhas, que é abominação para o povo onde eu fui criado. Acho que Deus não tem nada comigo, não. E talvez você esteja pensando assim, embora não tenha 80 anos ainda. Talvez você esteja pensando assim, embora não tenha 80 anos ainda. Isso mostra, querido, que nós paramos muito antes. Nós ficamos no caminho muito antes. Homens foram extremos. A Bíblia diz assim: pois na luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Você tem que resistir até o sangue. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que é inconstante nos seus pensamentos, no seu propósito, no seu serviço, a Bíblia diz: de nada esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Não vai alcançar nada, porque é inconstante, homem de ânimo dobre. E fica para nós, querido, analisar: será que eu tenho um ânimo dobre? O que é ânimo dobre, pastor? Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra. Hoje eu falo uma coisa, amanhã eu faço outra. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Irmão, se eu sou, eu sou. Se eu vou, eu vou. Se eu não vou, eu não vou. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu não vou fazer, eu não vou fazer. Como foi dito aqui nessa noite, seja o seu sim, sim. E seja o seu não, não. Querido, nós precisamos aprender com Deus, com o Pai, a nos movermos em amor, mas também a sermos transparentes, verdadeiros, sinceros. Querido, não saber falar não é pecado. Nós às vezes nos movemos naquilo que não entendemos, naquilo que não queremos, naquilo em que não podemos, para não dizer a alguém: olha, não posso, agora não posso fazer, amanhã eu não vou, agora eu não consigo ainda. Pode ser que Deus me fortaleça, mas não consigo agora. Porque, irmãos, nós não sabemos falar para as pessoas não. Esse homem está lá, querido, pensando. E é nesse momento que Deus fala: olha aqui para mim. É nesse momento que Deus fala: pronto, você está pronto. Mas espera aí, pastor, o senhor acabou de falar que a gente não pode estar desanimado no tempo que o cara desanimou, que ele está pronto. Não, irmãos,
O desânimo não é algo de Deus, mas o que com o desânimo ele começou a apresentar na vida dele, ver realmente quem ele era e o que Deus tinha que fazer. Quando ele falou assim, poxa vida, acho que acabou, acho que eu sonhei demais, acho que não vai dar certo, mas se Deus quiser, eu estou aqui. E ele vai ter que fazer tudo do jeito dele, porque tudo que eu planejei já era. Deus falou, é isso mesmo, lindão. Deus falou, é agora que você vai, cara. É agora que você vai romper. É agora que você vai vencer. É agora que você vai prosperar. Por quê? Porque você entendeu que tudo deve ser do meu jeito, da forma como eu determino, da forma como eu escrevo, da forma como eu ordenei. E Deus coloca aquela sarça queimando, querido. Ele fica olhando aquilo lá. Jesus foi ao encontro dele. Jesus está vindo ao seu encontro, irmãos, nessa noite. Você que achou que tinha acabado, você que achou que não dava mais tempo, você achou que seu ministério foi por água abaixo, você achou que tudo que você imaginou, que tudo que você pensou em fazer na casa de Deus, na obra de Deus, não tem lugar para mim nessa igreja, as coisas não funcionam. É agora que Deus vai se manifestar para você. É agora que a sarça vai começar a queimar para te dizer, para te ensinar como deve ser feito. Aquela sarça, irmãos, é Jesus. Se você for ver, a Bíblia fala sarça. Em algumas Bíblias falam arbusto. Em algumas Bíblias fala abrolhos. E aí, pastor? Pega o original, você vai ver que sabe o que é isso? Sarça, arbusto, abrolhos. Você vai ver que é espinhos. Você vai ver que o que estava queimando era um murundulho de espinhos. E sabe quando o espinho, irmãos, nasceu na terra? A terra foi criada sem espinhos. Deus criou um jardim chamado Éden, nele não havia espinhos. Quando o homem pecou, a terra passou a produzir cardos e abrolhos. A terra passou a produzir espinhos, como sendo o símbolo do pecado, porque a terra foi amaldiçoada. Quando o homem pecou, o Pai, Deus, não amaldiçoou o filho. O Pai, Deus, não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. E a terra passou a produzir os seus espinhos. Foram esses espinhos que cravejaram na fronte de Jesus. Foram por causa dessa terra amaldiçoada agora que o Filho se manifestou para justificar esta terra e os homens que nela habitam. Aquela sarça é Jesus. Aquele fogo ali mostra, fogo fala de juízo. O juízo de Deus que consumia os espinhos, o juízo de Deus que consumiu o seu Filho Jesus, para que ele fosse a justificação dos nossos pecados. E para que através disso, entendendo isso, o seu ministério pudesse ter sentido. Através disso, o seu chamado pelo meio da sarça, pelo meio dos espinhos que queimam e ardem como fogo. Através desse entendimento da justificação de Cristo pelo seu sangue e pelo fogo que é o juízo de Deus. Através disso, o seu ministério tivesse sentido, a sua chamada fosse endossada pelo céu. Está entendendo ou baguncei sua cabeça? E ele está lá. Ele está lá. E a Bíblia diz que ele parou para ver aquela maravilha. E olhando para aquilo, Deus está chamando a sua atenção no meio da sarça. E olhando para aquilo, ele foi caminhando para ela, parou para ver. Ele não perdeu o tempo da sua visitação. A ação de Deus não passou direto por ele. Ele parou para ver Deus queimando. E quando ele parou para ver aquilo que representa o Cristo, Filho de Deus, Jesus ali ardendo, aí o Senhor falou com ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque este lugar é terra santa. Vai começar, Moisés. Não acabou, Moisés. Vai começar agora.
Aquilo que ficou para trás, deixa para trás. Agora, todos esses 80 anos que passaram, de murmuração, de dúvidas, de crises, todos esses 80 anos que passaram, achando que era, achando que não era, que ia fazer, que ia deixar de fazer, porque o fulano, porque o ciclano, porque... Vai começar agora, Moisés. Vai começar agora, filho. E ele fala, mas agora, com 80 anos, o Senhor falou sim. E eu acho que o Senhor até falou para ele, como é que você quer fazer? Isso sou eu conjecturando. Como é que você quer fazer? Ele, eu quero fazer, eu não quero fazer nada. Eu não sei mais como é que faz nada. O Senhor falou, é isso mesmo, cara. É assim. Porque eu vou te dizer como é que você vai fazer. E o meu plano será perfeito. Pode ir. Mas eu vou, cadê meu exército? Cadê meu escudo? Cadê, rapaz, que escudo? Eu que sou o seu escudo. Eu sou a sua força. Eu sou seu socorro, bem presente na tribulação. Pode ir, vai lá encontrar seu inimigo. Se coloca diante de Faraó. E quando ele perguntar, diga para ele que o eu sou te enviou. O eu sou está te enviando, irmão. E quando ele te envia, está tudo pronto, aleluia. Está tudo preparado. Se é o eu sou que te enviou, irmãos, descansa. É porque muitas vezes nós estamos fazendo fora do tempo. Estamos nos movendo e nos decepcionando. Às vezes até estamos no tempo, mas estamos na forma errada. Às vezes precisamos entender algumas coisas. Às vezes ceder em outras. Às vezes tomar partido de outras. Alguns de nós precisamos, irmãos, de sair de algumas coisas. De deixar de nos envolver com algumas coisas que Deus não nos chamou para fazer. Alguns de nós precisamos tirar o time de campo. Já outros precisam entrar com o time em campo. Tem outro que Deus está falando, é para fazer, é para isso. Aqui está orando, pensando, somando, subtraindo. Então cada um é uma voz específica. Alguns Deus está falando, fica. Outros Deus está falando, vai. Está entendendo? É assim mesmo, diga o eu sou. Essa palavra eu sou, irmão. No original não é eu sou. Ele não falou, o eu sou me mandou aqui. Ele falou, Yahweh. Quem te enviou? Yahweh. Yahweh hebraico, ou Yahvé, significa eu sou. Então quem te mandou aqui? Yahweh. Quem te mandou aqui? Yahweh. Yahweh é eu sou. Quando o Senhor diz assim no Novo Testamento, em meu nome farão isso, em meu nome farão aquilo, Ele está dizendo, não é o meu nome, Ele está dizendo, Yahweh. Yahweh, no nome do eu sou, ou seja, no meu nome. Traduzindo para a gente é, em meu nome farão, não, Yahweh. O eu sou te dá autoridade para fazer. E se você olhar, querido, na antiga aliança, no Antigo Testamento, você vai ver que o nome de Deus... São dois que predominam em quase todo o Antigo Testamento. Elohim e Yahweh. Elohim e Yahweh. Qual que é a diferença? A palavra usa Elohim quando vai falar do Deus da justiça. Quando vai falar de um Deus que está se manifestando com autoridade, com justiça. Quando vai falar de um Deus poderoso, de um Deus que consome. Quando vai falar que Deus veio para mandar fogo, Elohim. Mas quando vai falar de um Deus de misericórdia, de um Deus de amor, de um Deus de aliança, fala Yahweh. Quando vai falar de um Deus que ama você, de um Deus que trata de você, de um Deus que cuida de você como pai, Ele fala Yahweh.
Ele fala de um Deus que aliançado com você, que não esquece de você, que por mais que passe tempo, que por mais que passem os tempos, os anos, Ele não esqueceu de você. Ele tem uma aliança contigo. Ele é Deus que manifesta amor ágape. Ele é o Deus que manifestou amor sacrificial. Ele é o Deus da aliança. Yahweh. E é esse Deus, Yahweh, eu sou, que está se manifestando para Moisés, dizendo: filho, que seja com 80, com 85, com 100 anos, eu tenho uma aliança contigo. Por mais que noites se passaram e você chorou, por mais que vieram as dúvidas, os questionamentos, por mais que você quis parar, abandonar, deixar o chamado, o propósito, por mais que você não entendesse, por mais que você se sentisse humilhado, eu quero te dizer: eu sou Yahweh. Eu quero te dizer: eu sou o Deus da aliança. Eu quero te dizer: eu me manifestei para dizer: eu tenho um negócio contigo, e o meu lado na aliança eu não vou quebrar não. Se você quiser quebrar o seu, é você que sabe, mas o meu lado está aqui, eu estou se manifestando e dizendo: esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento, levanta-te e vai! Levanta-te e vai! Aleluia! Levanta-te e vai. Nós estamos juntos. E assim ele se levantou e foi. Amém, queridos? Você pode ficar de pé. Sobrenatural, faz teu querer, faz teu